Democracia e liberdade. Nós vamos falar hoje no podcast Mais Futuro. Olá, meu nome é Gustavo. Eu sou o Lucas, sejam bem-vindos ao podcast Mais Futuro, Desconstruindo o Jornalismo. Desde já a gente pede para você curtir, comentar, se inscrever aqui no canal se estiver nos assistindo, seguir a gente pela plataforma de podcast, ativar o sininho para você que estiver assistindo a gente, é claro, e compartilhar em ambas as plataformas para todo mundo acompanhar mais um tema, mais um debate aqui do podcast Mais Futuro. Não esqueça de seguir o portal nas redes sociais, né, que é sempre muito importante, e entrar no site portalfuturolivre.com. Lá você tem as principais informações do dia e com uma credibilidade do jornalismo Futuro Livre. Pois é, Lucas. Hoje, democracia e liberdade. Gustavo, olha só. A democracia, ele é um sistema de governo em que o povo exerce a soberania. Então é aquele que é o poder do povo, né? Todo poder emana do povo. Está lá na Constituição. O povo elege os seus representantes. E tem uma coisa que a democracia não gosta, que é contrária à democracia, que é a questão da censura. Censura é a desaprovação e consequente remoção da circulação pública de informação. Então, nós jornalistas, por exemplo, muitas vezes sofremos censuras de algumas pessoas, mas censura é crime no Brasil. Crime, Lucas? Pois é, vou ler para vocês. Aspas. É livre a manifestação do pensamento e a procura, o recebimento e a difusão de informações ou ideias, por qualquer meio e sem dependência de censura, respondendo cada um, nos termos da lei, pelos abusos que cometer. Essa é a lei número 5.250, de 9 de fevereiro de 1967. Ou seja, todo o pensamento é livre. Daí, dependendo do que você colocar, você vai responder aqui, ó, nos termos da lei, pelos abusos que você cometer. É isso, Gustavo. É essa parte da censura. Censura é crime no Brasil. Bom, mas o que é liberdade de expressão, Lucas? É verdade. Uma coisa que a gente sempre fala, liberdade de expressão. Bom, a liberdade de expressão está ligada ao direito de expressar. A liberdade de expressão está ligada ao direito de manifestação do pensamento, possibilidade do indivíduo emitir suas opiniões e ideias ou expressar atividades intelectuais, artísticas, científicas e de comunicação sem interferência ou eventual retaliação do governo ou de quem seja também. Ou seja, pessoal, só resumindo um pouquinho, a pessoa é livre para ter a sua própria crença, ela é livre para pensar o que bem entender ou fazer o que bem entender. Só que a gente não pode confundir isso, né, Gustavo? Não pode. Tem diferença sobre a liberdade e a libertinagem. São duas coisas bem diferentes. Você aí de casa, rapidinho, sabe qual que é a diferença? Antes do Gustavo falar, põe aí nos comentários se você conhece a diferença entre liberdade e libertinagem. Pois é, Lucas. O que é liberdade? Liberdade é de maneira geral, a condição daquele que é livre. É um conceito que assume grande variedade de sentimentos entre os diversos autores que se ocupam do tema, sendo difícil atribuir significado consensual mesmo em seus elementos fundamentais. Ou seja, ser livre para ter a liberdade sem ser censurado, sem ser prejudicado da sua opinião. Essa é a liberdade. Já a libertinagem, de acordo com a filosofia... Vamos lá, vamos de novo. É que realmente é um tema que mexe, né, com a gente e tal. Liberdade e libertinagem. A libertinagem, ela seria talvez o contrário da liberdade. A gente não entende muitas vezes, e agora o Gustavo vai poder explicar pra gente, com tranquilidade, o que de fato é esse negócio que a gente ouve tanto falar. A tal da libertinagem, Gustavo. A libertinagem, é um mau uso da liberdade de um indivíduo. É a extrapolação da liberdade. Quando isso acontece, os limites são ultrapassados e a integridade física, emocional ou até mesmo psicológica de outra pessoa é posta em causa. Ou seja, quando ele extrapola, quando a gente vai além do que é o limite da liberdade. Vou contar um exemplo do que aconteceu comigo, né? Então, é assim,
Um amigo meu falou assim que eu era viciado em igreja. Ele chegou a falar isso. Curioso, né? Aí ele usou a liberdade de expressão dele contra a religião, mas depois ele ultrapassou o limite e humilhou, entendeu? Falou algo muito complicado, muito complexo, muito chato. Então esse é um contraponto de liberdade e libertinagem. Você pode ter sua liberdade de expressão de achar o que você bem entender sobre qualquer que seja o assunto. Mas a partir do momento que você extrapola o limite da lei, isso deixa de ser liberdade de expressão e se torna libertinagem. E aí se torna algo que você vai ter que responder nos termos da lei. É crime. Você pode ter, sim, todo o seu direito de ter a sua opinião. Então, você tem a sua liberdade de expressão, você vai opinar sobre isso. Desde que não ultrapasse. O que você disse? Não ultrapasse o momento que eu estou dando a minha opinião sem que eu esteja te agredindo, né? Como ele diz, intelectualmente, fisicamente ou psicologicamente. Então, desde o momento que eu não faça isso, aí tudo bem, é liberdade. Eu posso estar opinando sem que eu te agrida. Você pode discordar, mas eu não posso te agredir na minha liberdade de expressão. É o respeito, né? Eu acho que democracia e liberdade são sinônimos de respeito, porque o respeito pode fazer com que um país democrático seja verdadeiramente um país livre. É a minha opinião. Mas é curioso isso, né? Em relação à democracia, que eu acho interessantíssima, tem pessoas que falam assim, não, a democracia é o pior sistema de governo do mundo. E ao mesmo tempo, é o melhor. Porque você dá o poder da pessoa ser livre, mas será que essa pessoa está preparada para usar essa liberdade? É curioso, né? Pensar dessa maneira. Um dos exemplos mais claros entre liberdade e libertinagem é na internet. A internet é o exemplo claro disso. Tem a liberdade de expressão, você tem todo o direito de estar ali, mas algumas vezes muita gente não entende essa diferença. Agora, hoje você está entendendo que essa diferença de liberdade e libertinagem. Muitas vezes surge um tema em alguma plataforma, né, para expor opiniões, e tem o direito dessa liberdade de expressão. Só que algumas vezes as pessoas acabam extrapolando, passando do limite, e aí acaba virando libertinagem. E às vezes ela nem mesmo ela entende que ela acabou cometendo um ato muito grave, né, contra até mesmo a democracia. Sim. Né, um ato antidemocrático, ser contra a liberdade de expressão de alguém. É complicado falar sobre isso sem entrar em política. A gente não vai fazer o máximo para não entrar em política aqui, porque democracia não é política. Democracia é um sistema onde as pessoas são respeitadas, onde as pessoas são livres. A democracia é um sistema em que a liberdade de expressão precisa estar, acima de tudo, sendo respeitada pelas pessoas. Todo mundo tem a sua expressão e é livre para colocá-la da forma que for. Claro que você precisa ter responsabilidade. E é uma responsabilidade, muitas vezes, social. Porque como é que você vai entender? Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte: comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende. Então eu posso aqui chegar e criticar, criticar o fone do Gustavo. Ok, estou usando a minha liberdade. Só que eu não posso humilhar o Gustavo a ponto de fazer com que ele sinta até algo prejudicial na saúde dele, ou algo do tipo como ele acabou lendo, referente à libertinagem, né, Gustavo? Então é complicado falar sobre isso sem entrar nesse termo político. E sem entrar nisso, democracia é isso, é eu dar a minha opinião, é eu colocar minha cara à tapa para saber que alguém vai ter uma opinião contrária à minha, mas acima de tudo haverá o respeito. É isso aí, Lucas. Nunca esquecer disso, o respeito acima de tudo. Dar opinião é importante, como a gente abre o nosso espaço aqui, para você ter seu direito também de liberdade de expressão, de você poder opinar, expressar sobre um assunto, sobre algum tema. E sempre a gente lembra de ter aquele respeito. Exatamente, porque quando você é advertido, vou colocar dessa maneira, por uma opinião sua que desagradou a outra pessoa, desagradou, quando eu digo que realmente foi prejudicial a outra pessoa, no âmbito social, no âmbito psicológico, no âmbito físico, quando a sua opinião, ela machuca, eu acredito que isso precisa ser barrado um pouquinho.
Porque aí você ultrapassou o seu limite de liberdade e você vai responder, nos termos da lei, pelos abusos que cometer. Você não pode, essa palavra é interessante, você não pode ter abuso. Abusar da sua liberdade. A libertinagem é o abuso da liberdade de expressão. É aquela pessoa que pensa que por estar num país democrático, num país livre, é um país sem lei, é um país sem regra. Você é livre para dizer o que você pensa, mas você não é livre para matar uma pessoa, por exemplo. Porque daí você vai sofrer as consequências daquele assassinato, daquele crime. Então tem que tomar cuidado com o que você faz, com suas atitudes, com as suas ações, porque elas podem até ser antidemocráticas. E quando eu falo de antidemocrático é quando você não está exercendo sua soberania de respeitar a liberdade do outro. Então, essa é a diferença em liberdade e libertinagem. Ter o direito de liberdade de expressão. Tudo isso, pessoal, que a gente falou, é muito importante a gente sempre guardar em tudo. Seja nas redes sociais, na internet, no local de trabalho, ou com a família mesmo. Então, a gente tem que ter sempre o respeito acima de tudo, porque ele que vai conseguir a gente ter o pé no chão, para que a gente não passe desse limite da liberdade e passe a ser libertinagem. Acho que é isso, deu para evidenciar bem, né? Algo a acrescentar? Não, só isso só hoje, Lucas. Então, por hoje, pessoal, desse tema democracia e liberdade é só. Você sabe, né, que todo o tema do podcast Mais Futuro, ele vai estar disponível no portal futurolivre.com com uma reportagem especial, com conteúdos especiais, uma reportagem bacana de leitura, tá, pessoal? Vocês vão ler essa reportagem, que vai ser um acréscimo, um complemento ao que a gente está colocando aqui, beleza? Então, muito obrigado pela sua companhia. A gente fica muito feliz mais uma vez na sua companhia aqui no podcast Mais Futuro. Não esqueça que você sempre vai ter a gente aqui para debater um novo tema e um novo debate que você pode dar a sua opinião, porque aqui você tem voz sem vez. É isso aí, pessoal. E não esqueça de deixar aqui no comentário aqui embaixo novos temas, também a sua opinião aqui sobre esse assunto. O que você pensa sobre a liberdade de expressão, até onde a liberdade de expressão pode ser aceita e ser ouvida. Então, até onde é esse limite da liberdade de expressão? Conta aí pra gente, fala pra gente um pouquinho. Se você também já teve isso nas redes sociais, ter passado um pouquinho do limite da liberdade virar libertinagem, alguém fez isso com você, isso, né? Você pode, conta aí pra gente que a gente quer saber também, tá certo? Siga a gente também nas redes sociais, que tá passando aqui na tela. Siga eu e o Lucas também nas nossas redes sociais pessoais. Minha rede social lá no Instagram é @limainv. E a minha é @euLucasRogério. Certo? Bom, por não hoje esquece também de acessar o nosso site, portalfuturolivre.com. todo dia que tem matéria nova e um novo assunto. Sempre pra você. Lá a gente faz mesmo jornalismo imparcial. E lá a liberdade de expressão das pessoas é respeitada. E censura não, pessoal, pelo amor de Deus, né? Certo, pessoal? Bom, esse foi mais um podcast Mais Futuro. Até a próxima semana com um novo tema e um novo debate. Tchau, tchau.